Tudo bem? Hoje a questão que a gente vai comentar é sobre a política em Aristóteles. Então vamos ler o texto, que é um pouquinho grande, mas você percebe que se você ler com calma, você mata rapidinho a resposta. Então vamos lá. Vimos que o homem sem lei é injusto, e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos, e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores, ou daqueles que detêm o poder, ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade política, a felicidade e os elementos que a compõem. E aí a pergunta do Enem é: de acordo com o texto de Aristóteles, esse que a gente acabou de ler, o legislador deve agir conforme a... E aí as alternativas. Comecemos pela A. O legislador deve agir conforme a moral e a vida privada. Quando a gente lê aquele texto, a gente percebe uma característica em todo aquele discurso do Aristóteles. Qual é? O fato de que ele não se limita à vida privada. O legislador não está falando da vida dele, privado, só ele, sozinho, quietinho, no cantinho dele. Não é isso. O que distingue, inclusive, a ação desse legislador é o fato de que ele age em benefício da comunidade. Ele diz exatamente isso. Ele diz que as leis têm em mira a vantagem comum. Então, não é para a vida particular. Então, isso aqui você descarta na cara. Se você ler o texto do Aristóteles com atenção, completa bobagem a alternativa A. Então, vamos para C. Talvez o legislador ele deva agir conforme a utilidade e os critérios pragmáticos. Então, seria o caso de, ora, se ele, para se manter no poder, ele precisa parecer bom, então ele parece bom. Ele só leva em consideração a prática, né? Os efeitos práticos de suas ações. Ora, o Aristóteles chamou a atenção aqui por o fato de que ele mira a vantagem comum. Não é a utilidade prática. Se por acaso, em algum momento, se chocar o interesse comum e a utilidade prática, sabe o que o legislador deve fazer, segundo Aristóteles? Ficar com o bem comum. Então, não é assim. O Aristóteles não fala disso. Isso aqui talvez faça mais sentido no universo do Maquiavel, em que a dimensão lá é outra, né? A política é entendida como a arte de se manter no poder. Então ali, o que rege o mundo do príncipe, efetivamente é a prática. O que importa é, ele consegue se manter no poder? As ações que ele está tomando ali, efetivamente estão fazendo com que ele fique lá no poder? Então ali, realmente, é uma ética da utilitária, né? O que importa é os efeitos das ações do príncipe. Aqui no Aristóteles, não é isso. O legislador tem que considerar o bem comum. Então não é a C. Então quem sabe talvez seja a D. O legislador ele se paute pela lógica e os princípios metafísicos. Ora, o Aristóteles escreve sobre metafísica, não é? Talvez ele tenha escrito uma das principais obras a respeito do tema. E lá ele fala de substância, do ser enquanto ser, esse tipo de coisa. Isso está aparecendo aqui nesse texto? Ele fala em algum momento nisso? Não. Ele não chama atenção em nenhum momento para essas noções que são tão importantes lá no contexto da metafísica. Então não é isso. Ainda que o Aristóteles escreva sobre lógica e escreva sobre metafísica, não é a D. Não é isso que está no texto dele sobre política. Então quem sabe, não é a E? O legislador ele deve agir conforme a razão e as verdades transcendentes. Ora, isso não seria muito diferente da alternativa D, não é? Se ele age segundo verdades transcendentes, de certo modo, ele estaria agindo segundo algumas noções metafísicas. Ora, mas não é isso. O Aristóteles não chama atenção para isso. Não tem nenhuma verdade transcendente aqui. Nada que ultrapasse o universo da comunidade. E esse é o ponto. Nada ultrapassa o universo da comunidade. A ação do legislador ela só pode ter em vista a virtude e os interesses públicos, que é a alternativa B. Quando o legislador age, ele tem em mente a vantagem comum. É a felicidade da sociedade, da cidade, não é? É isso que ele tem em mente. É isso que faz de um legislador um bom legislador. Então, não por acaso, nesse texto ele começa falando sobre justiça e depois ele menciona justamente isso, que é a vantagem comum. Então, é claro, só pode ser
virtude e interesses públicos. Então, se você lê o texto do Aristóteles com atenção, que é tudo que precisa, porque de fato o Aristóteles ele tem um linguajar um pouco mais técnico, não é? Às vezes um pouco mais distante daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então pode soar, para quem não está acostumado, um texto meio esquisito. Você não entende muito bem do que ele está falando, sabe? Parece meio longe demais da sua realidade. Mas se você vai com calma na hora da prova, você respira, fala, não, calma, eu sei. Você vê lá justiça, vantagem comum, não tem outra, é a B. Então não é um bicho de 7 cabeças. Semana que vem, então, a gente fala de uma nova questão do Enem. Até lá!